E aí pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Thiago e se você caiu aqui de paraquedas, por favor, deixe aqui o seu comentário e se inscreva nesse canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre timidez, tá? Beleza, como é que a gente faz para trabalhar timidez para quem trabalha no comércio? Esse é o assunto do vídeo de hoje, espero que vocês gostem e vamos nessa. Para muita gente que trabalha no comércio hoje em dia, é muito fácil você falar que liga para 300, 600 pessoas no mês, mas todo mundo sabe que no início não é assim tão fácil. E se você é iniciante nas vendas, provavelmente você vai esbarrar num problema que eu tive muito no início, mas demorou, precisei de muita atenção a isso para melhorar, que é a timidez. Quando a gente trabalha com comércio, a gente tem que ser mais carão, a gente fala com as pessoas e vai lá e mete as caras mesmo e tudo mais. Só que isso não é uma coisa fácil. Normalmente a gente entende que tem gente que tem problema de falar com o público, tem gente que tem problema de falar em público. E isso traz pra gente sérios problemas no nosso resultado. Se você é vendedor e tem dificuldade de falar com os clientes, provavelmente você está deixando de faturar um número legal e expressivo de vendas, porque com certeza a sua comunicação não é legal. E tem algumas coisas que dificultam mais ainda a nossa comunicação. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Entre os vilões da nossa comunicação, existe, além o que dificulta na parte da timidez, é como expressar as ideias, a dificuldade do conhecimento. E para isso, logo no início eu tinha muito medo de falar com os clientes, eu tinha muito medo de dialogar com os clientes sobre o produto, porque eu não conhecia o produto que eu estava vendendo. Quando eu comecei a trabalhar com informática, era muito mais fácil, porque eu conhecia os produtos e, assim, informática é muito mais técnico. Se eu falasse qualquer besteira e eu não tivesse 100% de certeza, eu enfeitava, fechava a cara e ia que ia. E o cliente, normalmente, como é um produto mais técnico, às vezes não se atentava para isso, comprava e vida que segue. Depois de um tempo eu fui entendendo que aquilo ali não era legal, eu tinha que explicar o que eu estava falando até mesmo por questões de troca, de garantia, entre outras coisas. Eu comecei a mudar essa questão e comecei a me aprofundar nos produtos. Então tinha épocas que eu ia para o estoque com manual de produto e eu começava a ler para conseguir falar sobre o produto. Isso piorou um pouco quando eu fui para o ramo de construção, para o ramo de pintura. Quando eu cheguei no ramo de pintura, eu não sabia muito. Na verdade, eu não sabia nada sobre o produto. Eu sabia muito mal o básico, quais eram as cores, como é que eu fazia e tudo mais. Mas eu não sabia nada sobre o produto de construção, sobre principalmente o ramo de pintura. Levou algum tempo para eu começar a entender como é que o produto funcionava, mas a minha bagagem que eu tinha já no atendimento consultivo na área de informática me trouxeram benefícios nesse quesito. Então, assim, a minha timidez maior não era necessariamente sobre ter vergonha. A minha timidez maior era de me passar como errado, de falar alguma informação equivocada, de falar alguma besteira e rirem da minha cara, ou até mesmo o cliente, sei lá, me corrigir na frente de todo mundo. Era um dos medos que eu tinha na hora de fazer a venda. E isso me gerava um gatilho de timidez enorme. Eu não conseguia nem ao menos ligar para os clientes no início, porque eu tinha muita vergonha de falar alguma coisa que eu não sabia e acabar passando vergonha diante do cliente. E o que melhorou para mim nessa questão da timidez relacionada ao conhecimento foi simplesmente aprender. Me dei o tempo de aprender e expliquei para as pessoas que eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, que eu não sabia o que eu estava vendendo. Algumas pessoas foram muito legais comigo, foram muito generosas e me ensinaram mais ou menos ali, estou falando de parceiros mesmo, e me ensinaram um pouco mais sobre o produto. Outras pessoas que eu não esperava, que eram os fornecedores. Os fornecedores, pô, eles são tão interessados quanto a gente em vender. Eles querem que a gente venda. Então, assim, se você tiver com alguma dúvida com relação ao produto, se você tiver com timidez relacionada ao produto, tenta entrar em contato com o fornecedor do seu produto. Se for um produto que você tenha contato com o fornecedor pelo saque, ou até mesmo por um treinamento, pô, participa, cai dentro, aprende, faz curso, que são os cursos que as próprias marcas dão. Muita gente não sabe, mas em alguns sites tem a área de conhecimento. Alguns sites de fornecedores você tem acesso aos conhecimentos, você entende como é que aquele produto funciona. E essa foi um dos pontos que eu melhorei muito na hora de tirar minha timidez com relação ao cliente. Outro ponto que eu tive também muita dificuldade, eu sei que muita gente também tem relacionado à timidez, é a hora de prospectar o cliente. Então, assim, tem gente que vende muito bem, tem cara que eu conheço que vende muito bem, o cara arrasa na venda, só que na hora de prospectar o cliente rola aquela timidez, de um medo que todo mundo tem, que é o de tomar não. Todo mundo que se preze, que tem um pouquinho de dignidade ainda, tem muito medo de tomar não, e eu sei que isso é muito normal, todo mundo tem. E o medo de tomar não, ele vem por insegurança. Às vezes você está inseguro com alguma coisa, você tem muita coisa em jogo, você tem um salário para receber, você tem muita coisa em jogo, e o medo de tomar um não, ele te retrai muito. Eu sei que pra gente que trabalha como autônomo, esse medo ele meio que ele assombra a gente todos os dias. Você não quer tomar um não, só que o não normalmente ele é necessário. É ele que diferencia quem é um cliente do que é só um curioso, de uma pessoa que não vai comprar com você. E com essas pessoas não vale muito você gastar sua energia no geral. Você tem que fazer sim uma estratégia para convencer e contornar
objeções, mas no geral, esses clientes que dizem não, eles não são seu cliente no momento. Vamos atrás do sim, que é o sim que importa. E com relação à timidez do não, eu fui curando essa timidez. O que eu mudei nessa timidez foi quando eu comecei a ofertar outras coisas ao invés do produto. Então, assim, eu não oferecia mais só o produto, eu oferecia uma experiência, eu oferecia o cara conhecer a marca, eu oferecia para o cara conhecer a loja. Foram outras coisas que me fizeram perder o medo do não. Porque por mais que você não dissesse não para o produto que ele queria que eu estava vendendo, que eu estava ofertando, com certeza eu ia ganhar um sim ou um talvez para conhecer o local, para resolver um problema, para sanar alguma coisa. Então eu nunca desligava a ligação, eu nunca perdi a ligação, nunca perdi a prospecção por um não. O não do produto, beleza, não tem problema, eu tenho outros produtos para ofertar. Mas o não do contato, esse eu não abria a mão não, eu sempre corri atrás para poder converter isso aí num sim ou num talvez. Então o medo do não é normal, você vai tomar não precisa ficar tímido com isso. Para você fazer um teste e se aprimorar mais com relação ao não, à negativa, né? Faça mais vezes, quanto mais não você tomar, o número de sim aumenta e assim vai. Não existe segredo quanto a isso, mas isso não pode ser um limitante para você. Então, assim, se você tem problema, dificuldade com a timidez relacionadas ao não, relaxa, procura fazer mais vezes, vai se aprimorando, vai aprendendo mais, porque o não ele faz parte. Para quem vende, sabe que se você não está tomando não, tem alguma coisa errada, você não está ofertando o suficiente. E o terceiro ponto que me fazia tremer na base com relação à timidez, e eu tive que curar isso na marra, foi com relação a apresentações. E esse é o ponto que muita gente tem medo. Eu tinha muita dificuldade de externar as ideias, eu tinha muita dificuldade de externar o meu produto, de mostrar o meu produto, porque eu tinha medo de apresentação, eu tinha medo de me apresentar em público, eu tinha vergonha, eu tinha timidez. E isso foi mudando com o tempo, quando eu fui trazendo os assuntos para o ramo que eu conhecia. É lógico que a insegurança de você apresentar um produto que você não conhece, ele te faz ficar realmente receoso. Mas quando você vai para um local que você conhece as pessoas, você... Repara só, para você falar de um produto só para clientes, você tem dificuldade. Você imagina que as pessoas não vão te recepcionar bem e tudo mais. Mas quando você vai falar com aquele produto sobre aquele produto com seus amigos, você consegue falar, você consegue tirar dúvidas, você consegue tratar aquelas pessoas ali de maneira mais informal e isso faz com que você venda mais aquela ideia. Eu comecei a fazer isso com tudo. Então, assim, ao invés de chegar numa apresentação, de chegar num cliente de prospecção e eu apresentar o meu produto, eu tentava fazer o mínimo de laço de amizade com aquela pessoa. Laço de amizade eu acho que é exagero, mas o mínimo de conexão que tem algum assunto em comum com aquela pessoa. Então, normalmente você vai ver que os palestrantes, que as pessoas que vão apresentar algum curso, alguma palestra e tudo mais, aquele cara ele sempre vai falar do tempo, vai falar do futebol, vai levar algum assunto que seja em comum para aquelas pessoas para amaciar aquele momento. E a timidez, ela vem muito disso. Como é que você vai falar com uma pessoa sobre um assunto técnico se você não tem menor empatia com aquela pessoa, você não tem o menor nível de conexão com aquela pessoa ali, né? Então, assim, o que foi mudando para mim, eu consegui reverter, é que eu comecei a ter alguns pontos antes mesmo de ofertar o produto. Então, quando eu ia falar com algum cliente no balcão, ou com algum cliente pelo telefone e tudo mais, eu tentava trazer para alguma coisa que fosse em comum para nós dois. Então, por exemplo, eu tratando com clientes do ramo de aço. Quando eu ligo para o cliente, normalmente eu não falo do meu produto. Eu falo do dia a dia. Pô, tu viu como é que tá o material hoje? Pô, tu viu dá uma olhada no material novo que vai lançar? Tu ficou sabendo que o fornecedor X está com uma propaganda assim assada? Eu tento trazer isso para um ramo em comum, porque aí o cara vai me dar um termômetro, a plateia vai te dar um termômetro, o consumidor vai te dar um termômetro, e você vai entender, opa, até que eu posso ir, opa, o clima não tá legal e tal. Que isso te faz entender, e é mais sobre você do que sobre as pessoas. E essa parte já é a minha quarta dica que eu comecei a trabalhar em cima disso. É mais sobre mim do que qualquer outra pessoa. É mais sobre o vendedor, sobre o consultor, sobre o empreendedor, do que necessariamente o cliente ou o mercado. Quando você está ali, eu sei que essa parte é difícil, as pessoas não te falam, né? Mas quando você está ali, você está por um sonho. Você tem um desejo, você tem pessoas que dependem de você. E não precisa ser uma tortura. Eu sei que é difícil, as pessoas não conversam com o vendedor, né? As pessoas entendem para o médico, nossa, pô, tá difícil para aquele médico, nossa, tá aquele cálculo é difícil para o engenheiro. Mas dificilmente as pessoas se colocam na pele do vendedor. E eu digo isso como um alívio, sabe, para outros vendedores. Eu sei que a gente está nessa, num todo, como a gente acaba virando a linha de frente de muitas empresas. Se você é consultor, se você é vendedor, você entende que, assim, para o vendedor não tem feriado, para o consultor não tem feriado, não tem folga, não tem dia certo, porque a gente sempre está correndo atrás de um objetivo que se renova todo mês. E diferente de outras profissões que são mais corriqueiras e rotineiras,
o cara vai trabalhar um mês inteiro e ele vai receber o pagamento dele no final do mês. Pra gente que trabalha como vendedor, não. Todo dia é um dia novo, todo dia é um desafio novo. E a gente, além de tudo, tem meta diária, tem empresa que tem meta semanal e assim vai. E você já estabelece suas metas, sabe? É colégio de filho para pagar, é hospital para alguém, é médico, é remédio, é aluguel. Para você que tem um objetivo, eu sei que a sua timidez às vezes ela pode te travar, mas utiliza isso a seu favor, sabe? Ao invés de você só pensar que, caramba, por que eu tô falando? Eu tô ligando para um montão de gente e não tá dando em nada. Mas pensa também no contrário. Elabora uma estratégia e pensa que, caramba, isso depende de mim, isso sou eu ligando, sou eu vendendo. E se você achar que não faz mais sentido trabalhar com esse comércio, tudo bem, isso é normal também. Todo dia a gente acaba pensando isso por um minuto sequer. Só que nos outros minutos a gente está trabalhando em cima de um projeto. E isso foi o que mudou a minha vida, foi o que mudou o meu pensamento relacionado a comércio. A partir do momento que eu encarei o comércio como uma fatia da minha vida e não como um episódio à parte, eu comecei a trazer isso para o meu dia a dia. E eu não só sou vendedor no trabalho, mas eu sou vendedor na vida, eu sou vendedor na minha família, eu sou vendedor aqui com vocês, e isso tem mudado muito minha vida e minha maneira de entender onde o processo do comércio, das vendas se encaixam na minha vida. Eu sou empreendedor, eu sei que você também é, e eu espero que tudo isso que eu disse aqui seja uma dica e um acalanto para você. Eu espero que isso realmente tenha te ajudado. Se te ajudou, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo, boas vendas e tchau!